E o mercado da bola do Vasco tá cada vez mais agitado para a temporada de 2026. E o Vasco tem interesse na contratação do lateral esquerdo cuiabano, que atualmente joga no Nottingham Forest da Inglaterra e que tem passagens pelo Botafogo e também pelo Grêmio aqui no futebol brasileiro. Você, torcedor vascaíno, aprova a contratação de cuiabano no Vascão? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E o meio-campista suíço Maxime Domingues do Vasco da Gama está de saída do clube. O jogador tá indo pro Cracóvia lá da Polônia. Inclusive, ele tá indo em definitivo. E o lateral esquerdo Leandrinho se despediu do Vasco da Gama. O jogador que tá rumo ao Emirados Árabes foi vendido pelo Vasco. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João. Eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 300 likes. Dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos próximos de chegar à marca de 30.800 inscritos. Então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo, porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o mercado da bola do Vasco, que tá cada dia mais agitado. E segundo informações do Globo Esporte Vasco, do Bruno Murito e também do Sérgio, é o seguinte: agora, o Vasco da Gama formaliza interesse no lateral esquerdo cuiabano ex-Botafogo e que atualmente joga no Nottingham Forest da Inglaterra. Sim, o Nottingham Forest, o time do grego que tinha interesse na compra da SAF do Vasco da Gama. O Botafogo, pessoal, ele tem preferência nessa transferência, mas o Botafogo está sofrendo com transfer ban e está impedido de registrar jogadores. Então, com isso, o Vasco sai na vantagem. Não adianta o Botafogo ter preferência nessa negociação se não consegue inscrever jogadores. O Vasco, ele consegue. O Vasco não tá com transfer ban. Eita aqui, o jogador de 22 anos de idade tem tido sondagens de outros clubes do futebol brasileiro, mas o Vasco já demonstrou forte interesse ao seu staff. Então, o Vasco já mostrou forte interesse na contratação do cuiabano, né, junto ao empresário do cuiabano. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer nos próximos dias. E aí tá aqui a matéria completa, né, lá do Globo Esporte. O Vasco tem interesse no lateral esquerdo cuiabano, jogador de 22 anos, que estava no Botafogo no ano passado e hoje está no Nottingham Forest da Inglaterra. Ele voltou ao clube inglês no fim do ano passado, depois de ter o empréstimo com o alvinegro carioca terminado. A direção vascaína quer aumentar as opções para a lateral esquerda e o cuiabano interessa pela qualidade e poder físico. O Vasco tem Leandrinho com negociações avançadas com a Al-Sharaja, né? Negociações avançadas não, já até terminou. E o Lucas Piton tem sido alvo de times lá da Turquia. O cuiabano, ele tem preferência por uma eventual retorno ao Botafogo, até porque no Botafogo ele ganhou a Libertadores, Campeonato Brasileiro e tudo mais. Então tem um carinho por lá. Mas o clube sofre com transfer ban e tá impedido de registrar jogadores. O lateral tem sido sondagem de outros clubes do Brasil, mas o Vasco demonstrou forte interesse ao staff do jogador. Então tá aí, cuiabano, você, torcedor vascaíno, aprova ou não a contratação de cuiabano? Ah, João, eu não conheço o cuiabano. Vamos lá, os números do jogador, vamos dar uma olhada, a gente sempre aqui mostra. Vamos lá. Cuiabano, jogador de 22 anos de idade, nasceu em Cuiabá, né? Tem muito a ver com o nome. Ele tem 1,79 de altura, joga como lateral esquerdo. E olha isso aqui, ó, o empresário dele é o Bertolucci. O Bertolucci, que tem muitos jogadores, né? Ele é empresário de muitos jogadores do Vasco atualmente, inclusive do treinador, né? Do Fernando Diniz. Então isso aqui é um ponto importante. Ele inclusive é um antigo jogador da Seleção Brasileira Sub-20, é um jogador que tem contrato com o Nottingham Forest até o dia 30/6/2029. O valor de mercado dele atualmente é de 8 milhões de euros, mas provável que o Vasco não vai comprar o cuiabano. O Vasco vai tentar um empréstimo, talvez com uma opção de compra no final do contrato, sempre aquele jeito do Admar Lopes, né? Enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, o que o Vasco está querendo, um empréstimo ou uma compra do jogador, não faço ideia. Mas tá aqui, ó, o jogador que joga como lateral esquerdo, também cai como ponta esquerda, né? Então ele joga nessas duas posições, algo que o Fernando Diniz gosta, né? O Diniz gosta de jogadores que jogam em duas posições. É um jogador que tem passagens pelo Grêmio Sub-20, aí cresceu no Grêmio, foi pro Botafogo, né? O Botafogo comprou o jogador, no Botafogo ele se destacou e o Botafogo vendeu ele ao Nottingham Forest da Inglaterra.
E aí o Forest emprestou pro Botafogo, né, no ano passado. Ele voltou de empréstimo do Botafogo ao Nottingham Forest e até agora ele tá lá no clube na Inglaterra, né? Vamos aguardar, vai estar tentando essa negociação, né, provavelmente. É um bom lateral, gosto do nome do cuiabano, tá? Gosto particularmente. É um jogador que me agrada, né, para essa temporada. Vamos aguardar, né? É um jogador para disputar a titularidade ali com o Lucas Piton. A gente já viu que não tem condições nenhuma de sustentar o Vitor Luiz na lateral esquerda. E a gente tinha o Leandrinho, hoje a gente nem tem o Leandrinho mais. Então quer dizer, se o Piton se machuca, vai ter que improvisar o Puma, né? E aí a gente sabe como que funciona o Puma. Enfim. O cuiabano na última temporada ele teve 48 jogos, 6 gols, 5 assistências, 11 cartões amarelos e 2.431 minutos jogados, né? Teve bons números o Leandrinho. O Leandrinho não, perdão, o cuiabano. Eu acho um bom jogador, tá? O cuiabano, um jogador forte, né? Com físico, marca muito bem, né? É lógico que ele não é tão bom ofensivamente como o Piton. Mas ele marca muito, muito, muito melhor do que o Piton. Isso já importa pra caramba, né? Querendo ou não, a marcação é importante e o Piton não sabe marcar. Na temporada 23 e 24, a gente pode dar uma olhada aqui também, ele fez 33 jogos, 4 gols e 2 assistências, tá? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, nas notas do cuiabano? Vamos lá, vamos dar uma olhada nas notas dele no SofaScore. Então tá aqui na tela pra vocês as notas de cuiabano. Jogador aí que tá sendo... que o Vasco tem interesse para essa próxima temporada. Tá aqui. No início do ano ele teve uma nota 6.9, 6.7, depois subiu para 7, 6.9, 6.7. Aqui teve uma pequena lesão, teve uma nota em julho de 7.1, depois 6.9, teve uma pequena lesão, 7.1, 6.6, 7.1 e 6.6. Você vê pelas notas, não são notas que agradam tanto, né? Tem mais notas abaixo de 7 do que acima de 7. Mas é um jogador que a gente já conhece, que conhece o futebol brasileiro, sabe como funciona a dinâmica de viagem e tudo mais. Então é um jogador que, na minha opinião, me agrada, tá? Me agrada o Vasco contratar o cuiabano. Eu acho que é um bom lateral pra gente nessa próxima temporada. Se o Vasco conseguir contratar, pra mim é uma excelente contratação do Vasco, visando que o Vasco tem o Lucas Piton já, né? Então o cuiabano chega pra disputar a titularidade com o Piton. Então são dois concorrentes ali. Então o Vasco vai ter um time reserva e um time titular também. Isso é muito importante. É muito importante pro Vasco da Gama ter dois jogadores na posição ali para brigar por essa titularidade, né? Então é isso. Cuiabano, o jogador tá interesse, o Vasco tem interesse na contratação do cuiabano. Vamos aguardar para ver se vai ter mais atualizações. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode comparar ele com o Lucas Piton, né? Lucas Piton. Tá aqui, ó, Lucas... Opa! Coloquei o Verret sem querer. Aqui, ó. Lucas Piton. Vamos lá. Lucas Piton. Aí a gente coloca aqui, ó. Vamos colocar o Campeonato Brasileiro. E aqui também vamos colocar no cuiabano um Campeonato Brasileiro. Cadê? Não tá aparecendo. É porque esse ano ele não jogou, né? Infelizmente. Esse ano ele não tá jogando o Campeonato Brasileiro. Enfim... Não tem como comparar muito, mas é isso, tá? Cuiabano é um jogador que tá interessado, vai ter interesse na contratação do jogador. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. É um jogador que eu aprovo. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, beleza? Bom, pessoal, mudando de assunto, se a gente tá falando de jogador que pode chegar no Vasco da Gama, a gente também tem que falar sobre os jogadores que podem sair. Na verdade, que podem não, que vai sair. O Maxime Domingues, meio-campista suíço, que foi contratado no início de 2025 pelo Marcelo Santana, né? O jogador tá de saída do Vasco da Gama. Tá aqui, segundo informações do Guilherme Abraão, da Itatiaia, o Maxime Domingues, suíço, não entra mais em campo pelo Vasco. O meio-campista suíço foi negociado em definitivo para o Cracóvia da Polônia. Então, Maxime Domingues de saída do Vasco da Gama rumo à Polônia. É um jogador fraco. A gente viu no último jogo aí contra o Nova Iguaçu, a gente já tinha quase certeza nos últimos jogos que ele jogou pelo Vasco. É um jogador que não me agrada de coração, né? Eu aprovo 100% essa saída do Maxime Domingues, porque é um jogador limitado que não é nível de estar vestindo a camisa do Vasco, né? Mais uma péssima contratação do Marcelo Santana. Pra vocês terem uma ideia, os jogadores que saíram do Vasco nessa janela foi Jean David, Maxime Domingues, Maurício Lemos, Lucas Oliveira. Só aí são 4 jogadores contratados pelo Marcelo Santana. Cara, é inacreditável mesmo.
Bom, segundo informações também aqui, né, pessoal, do Atenados, tá aqui, ó, Vasco libera o meia Maxime Domingues e encaminha a saída para o Cracóvia da Polônia. O meia não estava nos planos do Fernando Diniz. O Vasco encaminhou a saída de Maxime após receber uma proposta considerada satisfatória do Cracóvia, ainda não tem os valores na mesa, né? Clube tradicional do futebol polonês. A negociação avançou rapidamente e o meia suíço deixou de integrar os planos do elenco principal do Vasco. Nesse sentido, a diretoria vascaína avaliou o cenário esportivo e financeiro antes de dar o sinal verde para a transferência. A comissão técnica do Vasco, liderada por Fernando Diniz, testou o atleta durante a pré-temporada. Contudo, optou por não mantê-lo no grupo, né? Testou realmente, Fernando Diniz até colocou ele para jogar contra o Nova Iguaçu, mas não agradou. Portanto, a decisão acabou sendo alinhada entre departamento de futebol e diretoria executiva, que enxergaram a proposta europeia uma oportunidade positiva para ambas as partes. O jogador, inclusive, já não vinha sendo considerado para o planejamento da temporada, tá? Então é isso, Maxime Domingues tá de saída do Vasco da Gama rumo ao Cracóvia lá da Polônia. O que você acha aí? Acha que o Maxime merecia mais oportunidades ou não? Fala pra mim aí, deixa aqui nos comentários. O que você achou sobre a atuação de Maxime na última partida contra o Nova Iguaçu? Eu particularmente não gostei, tá? Não gostei nada da atuação do Maxime. É um jogador limitado, na minha opinião, que não serve pro Vasco da Gama. Não era nem pra estar vestindo a nossa camisa, com todo respeito, mas um jogador limitado e o Vasco tá certo. Agora, nos próximos dias, a gente vai descobrir qual o valor que o Maxime Domingues foi vendido, né? Se valeu a pena ou não. Eu lembro que o Vasco, na época, pagou cerca de 10 milhões, se eu não me engano, no Maxime. Era 1,5 milhão de euros, algo tipo, foi 8 milhões de reais, não lembro aqui agora. Se o Vasco conseguiu vender ele por 4 milhões, 5 milhões, já tá ótimo, né? Era difícil o Vasco conseguir um dinheiro nele. E aí tá aqui, ó, o Maxime Domingues na última temporada da MLS, né, que ele foi emprestado ano passado ao Toronto do Canadá. Olha aqui, pra você ter noção, ele fez 35 jogos, não fez nenhum gol e 2 assistências. Cara, é inacreditável. Não é jogador pra ter nível de jogar no Vasco da Gama. A real é essa, né? A real é essa. Enfim, mudando de assunto, pessoal, o Leandrinho também tá de saída do Vasco da Gama. Esse, inclusive, já até mesmo se despediu do Vasco. Leandrinho, que é cria do Vasco, né, já se despediu e colocou o seguinte: cheguei ao Vasco ainda criança, cheio de sonhos, querendo viver do futebol e proporcionar uma vida melhor para a minha família. Agora eu saio daqui sendo um homem formado dentro e fora de campo, com muitos objetivos realizados e pronto para dar novos passos na carreira. Obrigado, Gigante da Colina, por tudo que representa na minha vida. Foi e sempre será uma honra ser, disse ali o Leandrinho, lateral esquerdo do Vasco da Gama, que tá de saída do Vasco, né? O Vasco tá mandando jogadores embora, tá vendendo alguns jogadores, já mandou Jean David, Maurício Lemos, Lucas Oliveira, Maxime, Leandrinho, um monte de jogador, Paulinho Paulo. Tá aliviando a folha salarial, Verrete, né? Tá aliviando a folha salarial para poder contratar. Eu acho certo, tá? São jogadores que não são utilizados, ou quando são utilizados não agrega tanto. Então, realmente eu concordo com a diretoria. Primeiro, alivia a folha salarial, depois contrata, né? Então, é isso. Importante a gente saber sobre isso, que o Vasco está conseguindo fazer, e perfeitamente, na minha opinião. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like nesse vídeo aí, tem muita gente que esquece do like, pessoal. Deixa o like aí, que é super importante. Infelizmente, no dia de ontem eu tomei direitos autorais de um fotógrafo que eu coloquei na imagem, né, do nosso vídeo sobre o Inestroso. Infelizmente, se eu tomar mais 2 avisos, eu perco o canal. Então, pô, ajuda o nosso conteúdo aí, é super importante, de coração. Fiquei chateado no dia de ontem, mas daqui 90 dias, se Deus quiser, vai acabar esses direitos autorais, né? Infelizmente, tem gente que tem má intenção, né? E aí eu troquei uma ideia com um fotógrafo no e-mail, o cara me cobrou cerca de R$2.000 para poder tirar esses direitos autorais do meu canal. Cara, é absurdo, tem muita gente ruim nesse mundo, né? Enfim, mas faz parte, não tem muito o que fazer. Tamo junto, pessoal, deixa seu like, hype esse vídeo aí, se inscreve no canal também, que é importante, ajuda demais o nosso conteúdo. Falta 6 pessoas pra gente chegar a marca de 30.800 inscritos. Tamo junto? É isso, abraço, saudações vascaínas e, como sempre, Vitória Vascão!